Salve, Silver. E aí, Lucas? E aí, Silver, chovendo aí? Oi, Paloma. Melhoras, tá? Oi, Bárbara. E aí, Lucas? Deixa eu convidar o professor aqui. Opa, certo, E aí, professor, tudo bom? Só esperar tudo, aí dar tudo umas beleza. 6 horinhas que a gente já começa. Beleza, maravilha. Aproveitar para separar o material aqui. Pode ir lá. Eu vi que vocês fizeram várias lives já, né, no PET. Como é que tá? Tá tudo... Como é que tá o Tá Unicentro sendo falar bem. nisso, Tá né? Que sendo. faz muitos anos que eu não vou aí. Ah, Ah, tá. acho que... Não sei se você chegou a conhecer meio assim a realidade, mas ainda tá meio daquele jeito, sabe? Coronelesca ainda. É, o Paraná é meio difícil ainda. Mas Uhum, assim, as lives estão sendo bem bacanas, tá sendo bem legal essa experiência. Estão já divulgando já, né? Estão sendo salvos no nosso IGTV, então vai ficar lá. E estão indo uhum, pro YouTube do The Feel também, então todas as lives estão disponíveis lá, então para quem quiser reacompanhar, dar uma assistida, para quem perdeu, né? uhum. Estão sendo bem legais, assim, a gente tá tendo uma boa média de público, tá tendo uma boa participação. Então, é um projeto que tá sendo bem bacana de fazer também. Os temas estão sendo muito bons. Pô, que bom, que bom. Acho que a última vez que eu fui para Guarapuava deve fazer já uns 15 anos. Quase 20. Estava no meio da minha graduação. Eu fiz a graduação na Unioeste, né, em Toledo. Então, naquela época, pelo menos, a gente fazia bastante troca. Tentava ir nos eventos de Guarapuava e sempre vinha pessoas de Guarapuava iam a Toledo nos eventos que nós promovíamos lá também. Acho que na época, nem sei se tinha PET em Guarapuava, não lembro. Mas lembro Que que tinha ano um que pessoal foi? bem. Acho que as últimas vezes que eu fui foi 2005, uma coisa assim, 2006. 2011 que o PET foi criado. Mas assim. Não, realmente. Acho que na época só tinha PET na Unioeste e na Federal do Paraná. Não lembro se Londrina, se Maringá tinha PET. Mas acho que eram uns dois só, porque a maior parte dos PETs na época não eram de humanas, né? Era mais comum Uhum. PETs de química, de física, etc e tal, né? Não era muito comum o pessoal apoiar. Não mudou isso, né? Não era muito comum o pessoal achar Eles que as ainda humanidades dominam são ainda. importantes. Pois é. Bom, acho que 6 horas dá pra começar. Então, pra quem tá aí, gente, boa noite. Ou boa tarde, né? Depende do fuso horário, vai que tem alguém de outro lugar. Meu nome é Diego, eu sou aluno do quarto ano do curso de Filosofia da Unicentro. Faço parte do grupo PET Filosofia da Unicentro. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, professor. Hoje a Obrigado. gente vai contar aí com o professor Fernando de Sá Moreira. Vou apresentar o professor um pouquinho, ele vai estar conversando aqui com a gente, vai fazer uma fala muito consistente, muito necessária. Quem conhece o PET Filosofia já sabe que a gente vem tentando trabalhar há um bom tempo já com esse tema, até comentei com o professor e a gente ainda não tinha encontrado uma brecha, não tinha encontrado uma oportunidade para falar. O título da fala do professor Fernando hoje é Afrontar o Racismo com a Filosofia Vinda da África.
Bom, lê aquele trechinho do Lattes, né, que é corriqueiro. Então, o professor Fernando de Sá Moreira graduou-se em filosofia, tanto no bacharelado quanto na licenciatura pela UniOeste. Concluiu o mestrado em filosofia em 2011 pela mesma UniOeste e doutorou-se também em filosofia pela PUC do Paraná em 2015. Suas pesquisas iniciais focavam em as relações entre ciência, metafísica e teoria do conhecimento na modernidade, em especial no pensamento alemão no século XIX. A partir do mestrado, concentra mais diretamente nas interfaces entre ética e metafísica, com destaque às doutrinas do caráter e da identidade pessoal em Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Conjuntamente, desenvolve uma segunda linha de pesquisa que busca elementos da condição do negro na contemporaneidade. A pesquisa desenvolveu-se em diálogo com intelectuais brasileiros, africanos e da diáspora negra em geral, tais como Angela Davis, Joaquim Nabuco, Kwame Anthony Appiah e Frantz Fanon. Nessa linha de pesquisa, os temas centrais têm sido liberdade, emancipação, identidade e negritude. Desde 2010, o professor atua como professor de filosofia, com experiência em diversos contextos pedagógicos. Atualmente, professor professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, na área de Filosofia da Educação e Epistemologia das Ciências da Educação. Textinho aí apresentado pela Federal Fluminense aí. Então, desde já a gente agradece a presença do professor, em nome do grupo, em nome do professor Gilmar, professor Marciano, que também ajudou a fazer o convite. E a fala é sua, professor, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Diego. Quero agradecer o convite, especialmente do Marciano. Eu não sei se ele contou para vocês, mas o Marciano foi meu professor. Quando eu ainda estava na graduação, acho que terceiro ou quarto ano da graduação, fiz uma disciplina com ele, quando ele trabalhava como temporário na UniOeste. Não demorou muito, ele se concursou na Unicentro e está lá, mas ainda é uma pessoa que eu admiro muito, embora a gente já não tenha conversado muito nesses últimos anos. Por sorte, essa oportunidade de convite e tudo mais também foi uma oportunidade para a gente voltar a estreitar alguns laços e trocar algumas ideias rapidamente, né? Mas é uma pessoa de quem eu gosto muito e fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Eu preparei uma fala não muito sistematizada, mas que permitisse abrir muitos caminhos para que a gente possa conversar, para que a gente possa ampliar os horizontes da nossa conversa através das perguntas e tudo mais. E aí eu combinei então com o Diego que se sentirem a necessidade de fazer perguntas que façam, fiquem à vontade de fazer a qualquer tempo, e aí o Diego vai ficar intermediando e se ele achar que vale a pena dar uma interrompida e fazer a pergunta, sinta-se absolutamente à vontade, isso não me incomoda e não vai ser um problema, tá certo? Eu fiz aqui um esqueminha que pode ser interrompido a qualquer momento, depois volta, se tiver interessante até mudar o rumo, a gente muda o rumo e vai para outros caminhos, certo? Não tem muito problema com relação a isso. A fala que eu planejei precisa só de um esclarecimento inicial. Eu coloquei a expressão filosofia vinda da África, e essa expressão ela não é muito comum, mas é muito porque estou procurando uma forma de expressar o que às vezes em inglês se expressa como Africana philosophy, ou não só African philosophy, mas Africana philosophy. Isso funciona mais ou menos como a ideia de African é uma filosofia da África, africana, ponto. E africana, com A no final, funciona como uma espécie de união da filosofia africana, num sentido mais restrito, e do que a gente chama também, em português, muito de filosofia afrodiaspórica, né? Não só em português a gente usa essa expressão, mas a ideia de que existem pensadores de herança africana, às vezes não nascidos na África, mas filhos de africanos, filhos de pessoas trazidas da África, e que estão pensando a sua condição fisicamente fora da África, mas culturalmente, familiarmente e, às vezes, epistemologicamente ligados à África, né? Então, por exemplo, tem um pensador que não costuma ser considerado filósofo no Brasil, não se fala muito dele como filósofo, mas eu gosto de pensá-lo como filósofo. É um pensador
bastante interdisciplinar, e extremamente importante na história do Brasil, chamado Abdias Nascimento ou Abdias do Nascimento. Ele nasceu no início do século XX e morreu em 2011 ou 2014. Não faz muito tempo que ele faleceu, mas, enfim, foi extremamente importante para a constituição da reflexão negra no Brasil ao longo de todo o século XX. As primeiras ações dele são lá de 1930 e pouquinho, e ele vai estar produzindo até 1990, 2000, ele ainda está produzindo e está refletindo sobre o que significa ser negro, envolvido, engajado politicamente, engajado em movimentos sociais, no movimento negro em particular, fundador do movimento Negro Unificado, MNU, né, que é extremamente importante na história do Brasil. O Abdias Nascimento não tem uma formação fechada em filosofia, no sentido de ir à universidade, fazer a graduação, mestrado, doutorado em filosofia, etc., mas é um pensador que dialoga com a filosofia o tempo todo, conhece a filosofia, leu autores europeus e leu autores não europeus, está dialogando com eles. E está dialogando, inclusive, com acadêmicos da filosofia, né? Com pessoas que têm a formação em filosofia, toda completa, graduação, mestrado, doutorado, e que estão produzindo filosofia junto com ele, né? Então, eu acho que não teríamos que ter nenhum pudor, como às vezes a gente tem, de chamar o Abdias Nascimento de filósofo. Ele, tecnicamente, não nasceu na África, nasceu no Brasil. É um pensador negro, nascido no Brasil, mas que dialoga de forma muito visceral com a África. Então, às vezes é um pouco complicado chamá-lo de africano, a gente fica um pouco na dúvida se seria correto ou não, e aí a gente usa muitas vezes a expressão afrodiaspórico, né? Alguém que tem essa saída, esse êxodo da África, mas ainda assim pode ser considerado alguém particularmente conectado com a África, né? Então, quando eu estou usando, nesse caso hoje, a expressão vinda da África, eu gostaria que vocês entendessem dessa forma. É uma filosofia africana, de alguém que nasceu no continente africano, que produziu lá, mas também de uma filosofia que tem raízes africanas mesmo que fora da África, como o caso do Abdias Nascimento, por exemplo, certo? E quando eu estou falando de racismo, eu queria deixar já claro desde o início que eu entendo que nós estamos no Brasil vivendo uma espécie de disputa hoje do conceito de racismo. Essa disputa não é nova, ela se renova constantemente na história do Brasil, mas eu quero chamar a atenção para ela. A disputa, em particular, é a ideia de que o racismo seja uma coisa estrutural, um conceito para tentar dar conta desse fenômeno, ou que ele é uma coisa circunstancial. É um outro conceito que tenta dar conta desse fenômeno. Para ser bem sincero, até onde eu consegui investigar, a expressão racismo circunstancial, ela não tem nenhum lastro. Não tem nenhum lastro científico, não tem nenhum lastro sociológico. É um conceito político. É um conceito político até no sentido um pouco ruim do termo político, né? Eu acho que a gente tem que reabilitar a ideia de política como uma coisa boa e importante, mas nesse caso em particular é um conceito talvez politiqueiro, se a gente preferir. Tá? A ideia de que o racismo no Brasil, ou mesmo em alguns outros lugares do mundo, mas no caso se usa para falar do Brasil, é uma coisa que acontece aqui e ali, de vez em quando alguém, eventualmente, uma pessoa meio louca, meio desequilibrada, ou alguém mal, ou qualquer coisa parecida, faz uma ação racista pontual, isolada no tempo e no espaço, contra uma pessoa também isolada no tempo e no espaço. Tá? Quando se defende hoje no Brasil se defende basicamente que a solução para o racismo é, por exemplo, cadeia. Né? Você pega essa pessoa louca, desequilibrada ou criminosa, coloca na cadeia e está tudo certo. Bom,
todos os estudos que eu conheço sérios sobre o tema do racismo denunciam a inviabilidade de pensar o racismo dessa forma. Então, eu diria que o conceito de racismo estrutural, institucional, etc., é um conceito sério, enquanto racismo circunstancial não é. Mas, dada a situação política que a gente vive hoje no Brasil, a gente tem que ver um conceito real tendo que enfrentar uma ficção criada só para diminuir o tema, né? O tema do racismo, já que ele é tão sério. Tá? Então, quando eu estiver falando de racismo, se essa disputa não estiver clara, quando eu falo de racismo, eu sempre estou trabalhando com racismo como uma coisa que pode estar mais na superfície e, portanto, ser mais ou menos identificado quando alguém fala uma palavra racista para outra pessoa, comete uma certa atitude racista, mas eu também estou levando em consideração uma outra dimensão do racismo que nem sempre é visível, nem sempre é tão superficial quanto o racismo mais visível acaba sendo, certo? E para Professor, começar, eu queria sugerir que a gente leve em consideração a possibilidade de que nos cursos de filosofia, no modo como a gente constitui filosofia, pensa, produz, publica livros em filosofia no Brasil, nós não estamos sendo, para ser leve na fala, nós não estamos sendo antirracistas o suficiente. Tá? Eu acho que a gente pode levar essa reflexão para mais além ainda só de não ser suficientemente antirracista, mas vou deixar sugerido dessa forma nesse momento. E eu diria que o tema do racismo deveria ser absolutamente central em muitas das discussões, não precisa ser em todas, mas em muitas das discussões que a gente faz em filosofia a respeito do Brasil. Tá? Então, eu queria separar aqui uma citaçãozinha rápida de um filósofo, outras coisas também, psiquiatra, médico, revolucionário, chamado Frantz Fanon, que viveu na metade do século XX, tendo nascido na Martinica, na América Central, e estudado na França e combatido pela libertação da Argélia, num de seus livros chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, que diz o seguinte: se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, também é em seu nome que muitas vezes se decide seu extermínio. Quando nós estamos falando de filosofia africana, afrodiaspórica, quando nós estamos falando de racismo, pessoas negras e as circunstâncias que pessoas negras vivem no Brasil, nós estamos falando muitas vezes mais ou menos disso que o Frantz Fanon chamou de extermínio e que o Abdias Nascimento chamou de genocídio do negro brasileiro. Ora, existe uma espécie de processo de extermínio velado, mascarado, tanto do corpo físico de pessoas negras no Brasil, quanto das suas filosofias, quanto da sua intelectualidade. E isso precisa ser combatido ativamente. A gente precisa levar necessariamente essa dimensão em consideração, sobretudo no Brasil, nas condições em que a gente tem para viver e para pensar, para produzir filosofia. Então, o convite não é só de reproduzir filosofia, mas de produzir uma filosofia que dê conta desse desafio, certo? E eu vou dar algumas sugestões. E essas sugestões são algumas histórias de alguns filósofos africanos ou afrodiaspóricos, filósofos de filosofias vindas de África, que eu acho que nos ensinam algumas lições, certo? O primeiro deles, que eu separei, é um filósofo chamado Pauline Rutundi. Rutundi nasceu na Costa do Marfim, no século XX. Se eu não me engano, ele está vivo ainda, mas já bem velhinho. E o auge da produção dele é lá pela década de 70, 80. E acredito que ele viveu a maior parte da vida dele no Benin. Estudou na Europa, etc. e tal, se formou em filosofia, mas é considerado um filósofo beninense, não um filósofo da Costa do Marfim. O Pauline Rotundi tem diversos trabalhos a respeito de filosofia africana, mas ele tem um artigo que está traduzido em português, fácil de achar na internet, chamado Conhecimento de África e Conhecimento de Africanos.
Esse trabalho eu acho extremamente interessante. Basicamente, ele propõe que é necessário para o negro africano, para o africano, que na altura em que ele escreve o artigo, a África é um continente cheio de países que tinham acabado de surgir do contexto de colonização, é necessário que o africano se aproprie do conhecimento produzido sobre ele. Veja, no Brasil a gente fala muito pouco sobre dentro da filosofia, do conhecimento produzido sobre pessoas negras, intelectualidades negras e filosofias negras. A gente faz isso muito pouco dentro da filosofia. Mas em outras áreas do conhecimento das humanidades, é relativamente comum falar sobre negros. Por exemplo, na história você vai encontrar uma produção de conhecimento sobre escravidão no Brasil extremamente vasta, né, com várias histórias, com muito material produzido, desde que basicamente existem cursos de história no Brasil. A mesma coisa você vai encontrar nos cursos de sociologia, de antropologia, etc. e tal. E mesmo na filosofia nós encontramos conhecimento produzido a respeito de pessoas negras. Só que muitas vezes é um conhecimento produzido por pessoas brancas para conversar com outras pessoas brancas a respeito dos negros, seja isso dentro da filosofia ou fora. Tá? Então é muito comum, por exemplo, num curso de antropologia, que você tenha professores brancos pesquisando indígenas, por exemplo, ou culturas urbanas negras, para discutir essas produções dentro dos cursos de antropologia, que até muito recentemente eram cursos de uma maioria esmagadora de pessoas brancas. Portanto, era um conhecimento que não era produzido para aquele que era objeto do conhecimento. E o Pauline Rotundi, lá por volta da década de 70, propõe, ok, a gente tem talvez duas missões. Uma das missões que a gente tem é nos apropriar daquilo que falam sobre a gente. Até porque tem algumas coisas que podem ser interessantes naquilo que o outro falou sobre a gente que nem era para nós. Mas a gente talvez possa se apropriar disso aí. No contexto brasileiro, inclusive, é interessante como o Brasil aparece na história da filosofia o tempo todo, e a gente muitas vezes se nega a fazer filosofia no Brasil, como se a gente nunca tivesse pronto. Mas existe toda uma produção de conhecimento filosófico a respeito do Brasil. Um dos textos mais famosos, Os Canibais, do Montaigne, né, tá lá no meio dos ensaios, tá lá falando de Brasil, né, 1500 e qualquer coisinha, tá lá falando sobre o Brasil. Se a gente trabalhar com Nietzsche, dali a pouco ele fala sobre pajé. Acho que não lembro se no Mano Demasiado Humano, mas tem lá pelas tantas ele fala de Brasil umas 2 ou 3 vezes na obra dele. Está falando sobre o Brasil. Falar sobre o Brasil é relativamente comum na história da filosofia. Talvez o desafio é falar a partir do Brasil. E brasileiros falando do Brasil e se apropriando disso que foi falado sobre nós. Beleza. O mesmo desafio está posto para pessoas negras, filósofos e pensadores negros. E o Pauline Rotundi se junta indiretamente com outro filósofo camaronês chamado Marcian Toa. Marcian Toa propõe que há uma filosofia propriamente africana, propõe também produzir filosofia a partir da reflexão de pessoas em África, né? E tem uma rejeição muito grande para o que ficou conhecido como etnofilosofia. Tem toda uma corrente de pensamento a respeito de filosofia africana conhecida como etnofilosofia. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas esses dois, o Rotundi, no Benin, e o Toa, em Camarões, rejeitam fortemente a ideia de uma etnofilosofia. Basicamente, o argumento frequentemente, quando você coloca a ideia de uma etno qualquer coisa, você diminui a grandeza daquilo. Você teria a filosofia de verdade, a grande filosofia, a filosofia geral, universal, e você tem uma filosofia particular, menor, menos importante, localizada, que seria a etnofilosofia. Eles não aceitam isso. Eu acho que a gente tem que aprender. Enfrentar o racismo significa também aprender esse tipo de lição. O racismo é um sistema, é uma racionalidade que vai olhar para certos grupos e considerar que esses grupos não são universais.
Quero dizer, não são universais no sentido que não são capazes de representar aquilo que o homem é em todas as suas potencialidades. São grupos menores, localizados, com uma série de características que tornam ele menor, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de filosofia europeia, vira uma ideia de que ela é uma filosofia universal. Se alguém se pretende a contar a história da filosofia universal, basta contar a história da filosofia europeia. Por outro lado, a filosofia africana, asiática, seria uma espécie de filosofia muito particular e menorzinha. Kutundi e Toa rejeitam isso frontalmente. Filosofia africana é uma filosofia tão universal ou tão localizada quanto é a filosofia alemã, como é a filosofia inglesa, como é a filosofia estadunidense, etc, etc. Né? Então, rejeitar a etnofilosofia significa colocar todo o valor dentro disso que a gente consegue produzir como africanos em diáspora, a gente poderia falar inclusive como brasileiros. Então, essa talvez a primeira lição para a gente aprender. Eu queria trazer um outro texto. O Toa propõe que a filosofia africana não começa quando os europeus colonizam a África, que era uma visão muito comum. E, por exemplo, é o modo como a gente conta a história da filosofia no Brasil também. Em algum momento, o português chega aqui e o português começa a trazer filosofia para cá. Em algum momento, os europeus colonizam a África e eles começam a produzir filosofia na África. Toa rejeita isso e diz que existe uma potência filosófica propriamente africana. E essa potência filosófica propriamente africana se veria, inclusive, dentro daquilo que a gente poderia chamar dos mitos africanos, ou como ele prefere chamar, dos contos sapienciais africanos. Ele rejeita a ideia de chamar esses contos de mitos. Né? Em geral, a gente olha como uma espécie de mitologia isso, ou mitologia aquilo, e o Toa diz, olha, ao menos no Camarões, a gente tem uma série de ciclos de histórias narrativas que parecem ser mitos, mas a gente não deveria nem chamar isso de mito. Porque o mito, como muitas vezes é interpretado, é uma espécie de negação da razão. E aí a filosofia, como uma coisa racional, seria aquilo que superaria, enfrentaria, substituiria ou dialogaria com o mito, mas a partir da ideia de que a filosofia seria racional. Bom, o Toa define filosofia de uma maneira bastante clássica até. Ele diz algo como filosofia é a capacidade, o esforço, a capacidade e o esforço de pensar o absoluto. Essa é a tarefa da filosofia. Bom, pensar o absoluto também significa pensar sem rédeas. Portanto, a gente não poderia se colocar uma muleta de religião, por exemplo, e assim por diante. Bom, beleza. Muitas vezes o mito é visto como algo contrário à filosofia, ou pelo menos um problema para a filosofia, porque o mito parece que não buscaria, pelo menos não diretamente, não buscaria a verdade e substituiria a verdade de alguma forma. Beleza. A gente pode questionar se essa interpretação a respeito do mito ela é suficiente, se não seria o caso de adotar outras interpretações, mas essa interpretação é bastante clássica e ele não está refutando. O que ele propõe é que os contos africanos não propõem nenhum tipo de diminuição da capacidade de pensar racional do homem. Ele diz mais ou menos o seguinte, se você pegar os mitos gregos proporiam, na perspectiva do Toa, proporiam uma submissão. Então, quando um mito conta uma história e explica como que surgiu o mundo, como que as coisas se estabeleceram e a hierarquia entre os deuses, etc. e tal, o grego deveria olhar para isso e aceitar como verdade. Quando a Bíblia, dentro da mitologia judaica e cristã, propõe toda uma mitologia para explicar o surgimento da Terra, o porquê que as coisas são de um jeito ou de outro, isso
viria junto com a ideia de uma espécie de submissão. Por isso, a ideia de que a palavra bíblica é a verdade é brutuar um problema. Beleza. Só que os contos camaroneses nunca, ou quase nunca, proporiam submissão. Pelo contrário, proporiam sempre uma espécie de sagacidade. Através das histórias, você deveria, você mesmo, ser colocado numa posição de estar pensando sobre você, o mundo ao seu redor, e não simplesmente confiar naquilo que o conto traz para você. Enfim, portanto, existiria uma potência filosófica africana desde tempos imemoriais, desde tempos que a gente não teria nem como resgatar numa cronologia muito precisa. Enfim, mas tem alguns materiais que a gente consegue colocar numa cronologiazinha mais ou menos precisa e que também chamam a atenção para nós pensarmos o potencial filosófico de povos como os povos africanos. Tem havido no Brasil um resgate forte do que a gente chama de filosofia quemética. Kemet seria o nome que os egípcios davam ao Egito. Egito é um nome grego, não egípcio. E Kemet, então, teria produzido ao longo de vários milênios filosofia, né? Inclusive antes mesmo das tradições gregas. Um desses caras que deixou um legado escrito, que talvez seja o mais antigo que a gente tem e que, no meu entender, a gente pode chamar de filosofia, é um cara chamado Khamenei. Khamenei é um vizir que viveu mais ou menos em 2600 a.C. O Khamenei é o suposto autor de um texto que está preservado, mas existem certas dúvidas se é realmente dele ou se é só atribuído a ele, porque o texto foi encontrado uma versão de mais de 1000 anos depois do que ele teria sido escrito, né? Uma cópia de 1000 anos depois da primeira versão do texto, e é uma versão incompleta, tem só cerca de uma página e meia, 2. A gente não tem o início do texto, só tem o finalzinho do texto, não fazemos ideia do tamanho total do texto. Mas, enfim, esse texto seria escrito por esse cara em 2600 a.C., mais ou menos. Eu vou ler aqui rapidinho o texto, e eu queria chamar a atenção de algumas coisas. Essa tradução é uma tradução que eu fiz a partir do inglês, de uma edição do século XIX, desses textos do inglês, enfim, não está uma tradução boa, é uma tradução que eu uso só mesmo para usar em aula e pensar algumas coisas, então, enfim, vamos lá. Não confiem demais nessa tradução, basicamente é isso que eu quero dizer. Não sou especialista em Khamenei nem em filosofia quemética, tá? Vamos lá. O homem cauteloso prospera. Tem alguma coisa que vinha antes, mas começa aí da metade, né? O homem cauteloso prospera. Louvado é o modesto. Aberta é a tenda ao silencioso. Amplo é o assento do de fala tranquila. Não fale demasiadamente. Afiadas são as facas contra os transgressores do caminho, e não se avança rapidamente, senão no tempo devido. Primeira coisa, daqui a pouco eu vou continuar esse texto mais um pouquinho, mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse parágrafo, ele é um parágrafo meio poético e tudo mais, mas ele é um parágrafo bastante racional. Ele é um parágrafo de um aconselhamento ético. Faça isso, não faça aquilo, acontece isso se você sair do caminho, se você sair deste método, dessa forma de atingir, a gente poderia talvez dizer, uma certa vida virtuosa, e tem até uma espécie de modelo de homem, o homem cauteloso, o silencioso, o de fala tranquila. Tá? Vamos lá. Depois começam umas partes bem engraçadas, eu gosto. Ao sentar-se na companhia das pessoas, não deseje a comida que lhe agrada. Curto é o tempo de moderar o coração, mas a glutonaria é vil e condenada. Uma taça de água sacia a sede, e um bocado de ervas fortalece o coração. Uma coisa boa vale pela bondade como um todo. Uma coisa pequena vale por muitas. Vil é aquele cujo estômago é voraz. E aqui é a parte fantástica.
o tempo passa e ele se esquece na casa de quem ele encheu a barriga. Quando se sentar com um glutão, coma quando o apetite dele tiver passado. Quando beber com um beberrão, beba quando o coração dele estiver alegre. Não pegue a carne ao lado de um glutão, mas tome-a quando ele lhe dá. Não recuse, pois isso acalmará. Contra aquele que é irrepreensível em matéria de comida, nenhuma palavra pode prevalecer. O semblante reservado, de coração impassível, mesmo quem é severo, é mais gentil com ele do que com sua própria mãe. Todas as pessoas são seus servos. Tem mais um pedacinho, daqui a pouco eu chego nele. Ele realmente está falando aqui sobre, literalmente, uma espécie de ética da moderação alimentar. Parece que isso tem a ver também com outros lances da vida, outros momentos da vida, mas, enfim, aqui no caso, literalmente, dicas de como comer bem sem comer demais, mesmo que na companhia daqueles que não são moderados. E parece uma espécie de ética do autodomínio, como dominar a si mesmo, que lembra mesmo alguns lances da ética grega, que propõe, por exemplo, que aquele não pode ser senhor de ninguém. Aquele que não sabe ser moderado não pode governar. Ora, a gente está falando de um texto de um vizir, de uma pessoa que tem uma posição de governo, tá? E, enfim, aquele de fala tranquila, aquele moderado, esse consegue fazer com que todas as pessoas sejam seus servos, e seus servos não pela coação, mas pela admiração. Vamos lá. Aí vem mais um conselho que eu acho interessante aqui, ele começa a falar sobre vaidade. Deixe seu nome se espalhar, enquanto você tem a boca quieta. Quando você for chamado, não tenha o coração inflamado, por causa de sua força entre aqueles de sua idade, para que você não gere oposição. Ninguém sabe o que pode acontecer, nem o que Deus faz quando pune. Então, tome certo cuidado, não seja arrogante. Se você se demonstrar muito forte, seja em termos físicos ou espirituais, mentais, intelectuais, não se prevaleça disso, não fique fazendo autopromoção o tempo todo, deixe que seu nome corra de forma tranquila, deixe que os outros façam esse serviço para você e, enfim, saiba que você não está no domínio de tudo. Apesar, também um conselho muito comum na história da ética filosófica, que é, não ache, isso por exemplo se encontra em Maquiavel, não ache que o destino está completamente sob o seu controle, nem ache que você não tem controle de absolutamente nada. Epicuro, por exemplo, na Carta sobre a Felicidade, diz isso mais ou menos nesses mesmos termos. Quer dizer, o destino não está sob seu controle. Mesmo assim, é preciso cuidar de certas coisas e agir dentro daquilo que está no seu controle. Bom, aí o texto agora termina num outro formato. Até aqui ele tinha uma série de conselhos e de reflexões. E ele está falando para alguém. É um texto para ser lido para alguém. E agora ele muda de estilo e termina num formato mais narrativo. Então ele fala: o vizir convocou seus filhos e filhas, depois que ele obteve um conhecimento pleno dos caminhos dos homens, e o caráter deles se tornou evidente para ele. Então o vizir, um homem mais velho, chama seus filhos e filhas e vai passar os seus ensinamentos. Por fim, ele lhes disse: tudo o que está escrito neste livro, guardem tal como eu disse, não transgridam o que foi definido. A seguir, eles se deitaram sobre seus ventres, os filhos e as filhas, e recitam tudo tal como estava escrito. Havia mais bondade em seus corações do que em qualquer outra coisa em toda esta terra, e eles conduziram suas vidas adequadamente. Então, a majestade do faraó Huni, do Alto e Baixo Egito, morreu. A majestade do faraó Senefero, do Alto e Baixo Egito, se ergueu como faraó beneficente em toda essa terra. Cagemini, o vizir, foi feito então administrador da cidade vizir. Enfim, ponto.
É um texto curto, confuso em algumas partes, deixa um monte de coisa em dúvida, porque começou no final, mas eu queria convidá-los a olhar para esse texto como um texto de filosofia. É um texto de filosofia. É um texto de filosofia que foi escrito, supostamente, 2000 anos antes dos textos de filosofia grega. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, a filosofia tem 2.500, 2.600 anos, nós teríamos o direito, com base neste texto, no mínimo, a dizer que ela tem, na verdade, 4.500, 4.600 anos, considerando esse texto egípcio. E há outros textos, esse aqui é só um exemplo que eu gosto em particular, mas existem outros de outros momentos históricos. Lembrando, esse texto foi preservado por 1000 anos, quando foi escrito num papiro, que ficou preservado por mais 3.000 anos, para que fosse encontrado no século XVIII, XIX, traduzido, e agora a gente poder ler ele aqui numa tradução da tradução que eu fiz. Meio porquinha, mas está aqui. Mas é um texto que a gente poderia chamar, eu arriscaria dizer, sem dúvida nenhuma, de um texto de uma reflexão filosófica bastante apurada, uma reflexão filosófica bastante complexa, interessante. Enfim, com isso eu quero dizer que a gente deve olhar para o Egito como, é lá que surgiu tudo e todo o resto não tem valor ou qualquer coisa parecida. Não. O que eu quero chamar a atenção é como talvez nós estejamos pensando pouco a respeito do que de fato é a filosofia e como que ela surge. E que talvez a gente poderia levar em consideração mais a possibilidade da filosofia ser uma coisa que possa surgir de forma independente em vários contextos. E que, assim como ela tem um surgimento lá grego, ela teve um surgimento egípcio, indiano, chinês, etc. E esse surgimento tem muito mais a ver com uma postura que a gente toma diante do mundo e se arrisca a pensar esse mundo de forma profunda, do que simplesmente com um domínio. Queria chamar a atenção de um detalhe. Por que inferno a gente faz tanta questão de achar que a filosofia só pode ser grega no seu nascimento? E que depois que ela surgiu na Grécia, ela só pode passar para outros povos a partir de uma espécie de entrega de um bastão. Então os gregos pensaram lá um monte de coisa, num determinado momento eles entregam o bastão para os romanos. Esses romanos pensam lá mais um monte de coisa, produzem mais um monte de filosofia, e em um determinado momento eles vão lá e passam esse bastão para os franceses, para os ingleses, para os alemães, e assim por diante. Como se a filosofia sempre tivesse que seguir uma linha mais ou menos reta. Por que inferno a gente tem que pensar dessa forma? E por que inferno a gente não poderia pensar essa filosofia surgindo e se desenvolvendo em vários lugares ao mesmo tempo, como a gente faz, por exemplo, com a música? Música é uma coisa que a gente não faz lá muita questão de ficar propondo que ela surgiu num único contexto e que deste único contexto bem pontual ela se espalha para os outros como uma entrega de bastão. Ora, me parece que dentro da própria filosofia ocidental isso nem sempre foi uma questão tão séria de dizer que a filosofia tem que ser grega. Esse fazer questão que a filosofia seja grega, me parece, eu posso estar errado nisso, mas é uma pista, uma hipótese de trabalho que eu tenho investigado, ela me parece conectada com a construção de uma identidade branca e europeia dominante no contexto das colonizações, principalmente por volta do final do século XVIII e início do século XIX. O que eu quero dizer? Você consegue pegar textos de filósofos europeus, brancos, produzindo uma filosofia tipicamente europeia, e esses filósofos europeus estavam olhando para outras filosofias ao redor do mundo e chamando elas de filosofia sem nenhuma aspa. Por exemplo, Leibniz. Leibniz teve contato com textos de filosofia chinesa. E aí ele folheia algumas coisas e ele escreve algumas anotações para dizer, olha, é muito interessante a filosofia que eles produzem lá.
é muito curiosa, é diferente, segue uma outra tradição, focou em outras questões, mas talvez a gente possa aprender com ela. Tá? Leibniz, uma figura extremamente importante dentro da história do pensamento ocidental. Beleza? Tem um outro caso que eu acho muito curioso, são dos professores do talvez primeiro filósofo negro na Alemanha, que a gente tem notícia. Que aí é a segunda história, a próxima história que eu queria contar. Essa eu vou contar um pouco mais da história dele mesmo. Mas, antes de chegar na história dele, deixa eu só voltar a esse ponto. O Leibniz está reconhecendo uma filosofia que não é europeia como filosofia ponto. Me parece que isso era mais ou menos comum até o início do século XVIII, e que se torna cada vez mais incomum, principalmente no século XIX, quando, não por acaso, começa a se tornar cada vez mais explícita a construção de um racismo que começa a dizer que pessoas negras ou amarelas ou marrons, na terminologia da época, não eram capazes de pensar. Pelo menos não eram capazes de pensar tão bem, tão profundamente, quanto seriam as pessoas brancas. Tá? Essa outra história que eu queria contar é do Anton Wilhelm Amo. O Anton Amo é um filósofo nascido no que hoje é Gana, em 1700 aproximadamente. Quando ele ainda era criança, talvez com 3, 4, 5, 6, no máximo 7 anos de idade, a gente considera, ele foi levado para a Europa. Ele chega na Europa em 1707. E a gente especula, de novo, que ele nasceu por volta de 1700. Portanto, ele era uma criança pequena. A gente tem pouca documentação a respeito da condição dele chegando na Europa, mas o que tudo indica é que ele chegou como uma pessoa escravizada. Foi escravizada na costa do continente africano e levado para a Europa. Provavelmente para servir lá como uma espécie de, o que se chamava na época de mouro da corte. Mouro é uma palavra que em português nos remete às pessoas no norte da África com uma pele mais amarronzada, com um estereótipo, um físico mais dentro do estereótipo que a gente tem de como é um árabe ou coisa parecida, mas mouro, no contexto da Alemanha na época, não era um conceito muito fechado e servia na Alemanha como uma palavra para falar de todos os africanos, seja do norte da África, com a pele mais clara, quase branca, ou seja da África subsaariana, né, negros africanos de pele escura, muito escura. Enfim, ele chega para servir como um mouro da corte. Era uma espécie de escravo ou serviçal negro, mas que estava lá para mostrar como aquela corte era rica e poderosa porque conseguia esse produto exótico, que era ter um negro educado, vestindo vestes europeias, servindo os nobres nos seus banquetes e assim por diante. Provavelmente para isso que ele foi levado para a Europa. Né? Ele foi entregue para um duque de Braunschweig-Wolfenbüttel, mais ou menos no meião do que hoje é a Alemanha, não era um país na época, e lá ele vai crescendo. Né? É educado dentro da cultura europeia, mas acontece que ele consegue ir articulando a vida dele para se formar e ir para a universidade. E ele consegue inclusive que a corte pague os estudos dele, que pague a estadia dele, primeiro na cidade de Halle, depois Wittenberg, e mais tarde na vida dele, ele ainda foi para a cidade de Jena, ele estudou e trabalhou nas 3 universidades. Em Jena ele não chegou a estudar, até onde a gente sabe, só trabalhou mesmo. Mas na Universidade de Halle, de Wittenberg e de Jena. Ele faz o curso de filosofia, estuda direito, estuda medicina, defende textos, defende teses na Europa, é reconhecido como um pensador brilhante, e passa por todo tipo de situação que a gente tem registro nesse período. Até que, num determinado momento, mais ou menos na metade do século XVIII, 1740 e qualquer coisa, 1750, ele resolve voltar para a África, retorna para a África, consegue que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que é a companhia que traficou ele para a Europa inicialmente, leve ele de volta de graça.
Ele consegue negociar a viagem de retorno gratuita. E volta para Gana, onde ele reencontra o pai e uma irmã, onde supostamente ele descobre que um irmão dele está escravizado aqui na América do Sul, no Suriname. A gente sabe pouco sobre o que ele fez depois que retorna à África. A gente sabe só que em 1753, um viajante suíço, médico de um navio, para na cidade de Axim, onde ele então morava, e vai procurá-lo para conversar com ele, porque ele tinha uma certa fama, ele sabia que tinha um tal de um filósofo que falava muitas línguas europeias e morava ali na cidade, vai conhecer a história dele. E a gente tem um relato desse encontro ainda preservado. Depois a gente não sabe muita coisa e ele morre, mas deixou certos textos aqui. E é muito interessante observar várias coisas. Uma das coisas é o relato da banca de um texto que teria servido meio como que o mestrado dele. Não tinha essa estrutura acadêmica dessa forma, mas ele produz um texto em 1734 que, na época, ele já até tinha sido reconhecido como ter obtido título. Nesse texto ele defende uma certa relação entre corpo e alma, faz uma série de debates com a filosofia europeia da época, propondo uma certa interpretação da relação corpo e alma contrária, por exemplo, a Descartes e tudo mais. E, ao final do texto, nós temos os pareceres da banca ainda preservados. E o reitor da universidade produziu também um texto que está lá no finalzinho. O reitor da universidade começa dizendo como a África é grandiosa, não só em riquezas naturais, por exemplo, mas como ela é grandiosa em humanidade, em grandeza humana, em intelectualidade humana. Como a África, e como nós temos que reconhecer, como a África foi importante na história da filosofia, e como a África é importante na história da própria religião cristã. E aí ele cita uma série de filósofos e teólogos africanos que ele considera importante. Mas, enfim, e ele não está falando isso como uma novidade. Ele não está falando isso como descobrir a roda aqui. Ele está falando isso, claro, para destacar o quanto o Anton Amo, é uma figura importante e inteligente, mas ele está falando isso quase como um lugar comum. Já há um certo preconceito a respeito da África, isso fica evidente no texto, como ele tenta dissipar um pouco esse preconceito, mas ele está falando como uma coisa mais ou menos de domínio público. A África produz filosofia, a África produz intelectualidade, isso não é de hoje. Ok, uma lição que o Amo nos traz está num outro texto dele. Esse outro texto, na real, nem está preservado. Esse outro texto chama-se Sobre o Direito dos Negros na Europa. Primeiro texto escrito que a gente tem registro de um negro na Europa defendendo os direitos de um negro na Europa, no meio de um período ainda de bastante exploração de mão de obra escrava, com escravidão acontecendo na Europa, a gente não costuma pensar muito nisso, e escravidão acontecendo em larga escala no continente americano. E ele escreve esse texto, o texto não foi preservado, mas nós temos comentários a respeito desse texto. Que o Amo basicamente usou a história do Império Romano e do direito romano para defender que seria injusta qualquer forma de escravização de africanos por cristãos. O que eu quero chamar a atenção desse detalhe? O Amo me parece ter adotado uma estratégia extremamente sábia, que é explorar as brechas do pensamento europeu, do pensamento escravista europeu. Ele está usando as instituições europeias, que estão começando a querer se constituir como de uma herança mais ou menos uniforme dos romanos e tudo mais, para dizer vocês não cumprem com aquilo que vocês mesmos propõem. Vocês não estão sendo romanos o suficiente quando vocês se propõem trazerem uma herança latina, romana. Vocês não são romanos o suficiente quando vocês escravizam africanos.
lembrando que o território, mais ou menos, do que hoje a gente chama Alemanha, na país, mas existia ali o que a gente chama do Sacro Império Romano Germânico. Em português a gente costuma colocar o germânico, mas em alemão, em latim, na época só se dizia o Sacro Império Romano. Aquela região da Europa, que hoje é mais ou menos a Alemanha, se reivindicava como herdeira direta do Império Romano. Por mais que a maior parte do território do Império Romano nem ficasse ali, existia essa ideia de que eles eram herdeiros dos romanos de alguma forma. E o Amo está se aproveitando dessa brecha para dizer, num texto de filosofia, de direito e de história, como é absolutamente inaceitável que pessoas negras, africanas, sejam tratadas como escravos na Europa por cristãos que se dizem herdeiros dessa tradição. Certo? Me parece que o Amo está fazendo algo que é uma lição para a gente, e que é uma lição que a gente, ao menos intelectuais negros no Brasil, já aprenderam há algum tempo. O racismo é um sistema, é uma racionalidade, é uma forma de organização das instituições, das sociedades, das relações de poder, que propõe hierarquias raciais e naturalizam a exploração de uns pelos outros. Beleza. Mas essa estrutura racional ou racionalizada de exploração, ela tem as suas brechas, e essas brechas podem ser exploradas. Um exemplo, o brasileiro, que também não costuma ser elencado como um filósofo, e que também eu vou propor que a gente olhe para ele como um filósofo, chamado Luiz. Com um branco, supostamente um branco português, que a gente não sabe nem o nome hoje em dia. Ele se vê sem a mãe muito cedo, ainda criança, ela tem que fugir, ela teria participado de algumas revoluções, umas rebeliões de escravizados, e desaparece, e o pai fica cuidando dele, o pai branco fica cuidando dele. Num determinado momento, esse pai adquire uma série de dívidas de jogo, e para quitar as dívidas de jogo, resolve vender o filho como escravo. Isso era absolutamente ilegal na época. Mas ele forja que o filho dele era escravo, o filho dele tinha nascido livre, e vende aquele homem negro, aquela criança negra, como um escravo. Ele é trazido para São Paulo, Rio de Janeiro, para São Paulo, se não me engano, e passa boa parte da vida dele ali. Aprende a ler, já no meio da adolescência, já bastante tardiamente, mas lá pelas tantas, ele consegue provar judicialmente que ele não poderia ter sido escravizado. Ele consegue provar que, no fundo, ele sempre foi livre. E aí, ele, adquirindo a própria liberdade, se torna uma espécie de advogado sem diploma, que na época se chamava de rábula. Como rábula, ele começa a se engajar, inclusive gratuitamente, pela libertação dos escravos. Tanto pelo fim da escravidão no Brasil como um todo, como pela libertação dos escravizados ilegais no Brasil. Tinha uma série de brechas legais no sistema escravista no Brasil que permitia que alguém fosse libertado, porque basicamente nunca deveria ter sido escravizado, mesmo existindo uma legislação que permitia a escravidão. A principal é nas leis de abolição do tráfico de escravos no Brasil. Tem algumas leis da década de 30, 1830, e outras da década de 50, 1850. Basicamente, o Luiz Gama aproveitava essas legislações e fazia todo o possível para provar que determinados escravizados tinham chegado aqui depois das leis, e, tendo provado isso, ele conseguia a libertação dessas pessoas. Teria conseguido a libertação de coisas do tipo... Estou colocando os números aqui agora sem precisão, mas vamos lá, por volta de 500 ou 600 pessoas, somente ele. Então, professor, lição que a gente pode aprender com isso. Falei. Só, desculpa interromper, é que a live já vai fechar, então já para avisar a galera que a live do Instagram termina a cada 1 hora, né? Então, para a gente encerrar essa parte, aí eu já abro e aí continua o bate-papo. Pode ser, professor? Peraí que eu não escutei, que eu acho que...
Tá Pode conseguindo me falar, ouvir, eu não professor? escutei antes. Tô ouvindo. Vou só finalizar a live pra gente abrir de volta, que falta 10 segundos aqui pra acabar. Aí a gente já volta com Tá certo.